Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Naquele tempo, Jesus foi para o território da Judéia, do outro lado do rio Jordão. As multidões se reuniram de novo em torno de Jesus, e ele, como de costume, as ensinava. Alguns fariseus se aproximaram de Jesus. Para pô-lo à prova, perguntaram se era permitido ao homem divorciar-se de sua mulher. Jesus perguntou: "O que Moisés vos ordenou?" Os fariseus responderam: "Moisés permitiu escrever uma certidão de divórcio e despedi-la." Jesus então disse: "Foi por causa da dureza do vosso coração que Moisés vos escreveu este mandamento. No entanto, desde o começo da criação, Deus os fez homem e mulher. Por isso o homem deixará seu pai e sua mãe, e os dois serão uma só carne. Assim já não são dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, o homem não separe." Em casa, os discípulos fizeram novamente perguntas sobre o mesmo assunto. Jesus respondeu: "Quem se divorciar de sua mulher e casar com outra, cometerá adultério contra a primeira. E se a mulher se divorciar de seu marido e casar com outro, cometerá adultério." Palavra da salvação. Hoje, no Sagrado Evangelho, Jesus nos traz um ensinamento usando a temática da vida matrimonial, onde ele vai ali nos colocar diante de uma questão, e a partir dessa questão ele vai mostrar aonde está a raiz do problema dessa questão. Porque alguns fariseus fizeram a pergunta se era permitido um homem se divorciar da carta certidão de divórcio para sua esposa, para sua mulher. E eles vão dizer que Moisés permitiu da certidão de divórcio e despedi-la. Jesus vai dizer a eles: "Foi por causa da dureza do vosso coração que Moisés vos escreveu este mandamento." Veja que aqui é o ponto central do Sagrado Evangelho, a dureza de coração, porque a dureza de coração faz com que o ser humano não mais entenda profundamente aquilo que é próprio da sua natureza, aquilo que é o curso natural da sua própria vida. E assim o ser humano ele começa a buscar coisas unicamente para sua satisfação momentânea, para livrar de seus problemas. Por isso que Jesus ele nos chama a atenção sobre a dureza de coração, porque a dureza de coração ela nos fecha totalmente a uma vida de relação saudável com o próximo. E isso serve para a vida matrimonial, para a vida de amizade, para a vida relacional em geral. Por isso que nós precisamos de um coração novo, um coração de carne, um coração que saiba amar. Por isso que também, se nós olharmos o Sagrado Evangelho, nós vamos perceber um grande itinerário para essa obra de pureza de coração. Porque nós precisamos de certas coisas e praticar certas coisas para que assim nós possamos alcançar e adquirir esse coração capaz de entender, capaz de se mover e principalmente um coração puro, capaz de ver a Deus. Por isso que nós precisamos de dar 3 passos para a pureza de coração. O primeiro passo é a conversão. Essa conversão ela vem pela adesão a Jesus Cristo, pela adesão ao mandamento, para exercitarmos esses mandamentos e mudar o nosso padrão de comportamento. Nós precisamos assim viver, buscar cada vez mais essa conversão. Depois, nós precisamos de conhecimento e de entendimento do texto sagrado, do mandamento, porque se nós ficarmos com a lei de forma seca, sem entender o que significa cada uma dessas leis, desses mandamentos, nós não vamos conseguir viver bem os mandamentos, porque os mandamentos eles são
para nós um caminho de santidade, um caminho de crescimento, um caminho de restauração da nossa própria natureza. E depois nós precisamos também, para alcançar uma pureza de coração, exercitar a misericórdia e a compaixão, porque a misericórdia e a compaixão nos torna capazes de verdadeiramente ir ao encontro do nosso próximo, para que assim nós possamos verdadeiramente entender as necessidades dos nossos irmãos, as necessidades daqueles que estão ao nosso lado. Porque quando nós começamos a entender as necessidades, as questões do nosso próximo, quando nós começamos a ter essa capacidade de misericórdia para com o outro, nós conseguimos cada vez mais restaurar essas relações e buscar a reconciliação, sermos capazes de perceber a presença de Deus em meio à nossa vida. Essa presença de Deus que nos permite, dia após dia, ter um olhar sobrenatural sobre a nossa existência. E assim nós vamos adquirindo um coração novo, não um coração de pedra endurecido, seco, incapaz de sentir, mas um coração de carne, capaz de sentir o amor e demonstrar também o amor, capaz de ser misericordioso para tocar a vida dos nossos irmãos, daqueles que estão à nossa volta, porque somente assim nós conseguiremos verdadeiramente viver bem os mandamentos de Deus, porque não são proibições, mas são condições de possibilidade para vivermos uma verdadeira liberdade dos filhos de Deus. Porque os mandamentos, eles não são uma prisão para a nossa vida, mas eles nos libertam, porque eles nos propõem viver aquilo que é próprio e natural da nossa natureza humana. Por isso que nós precisamos entender profundamente os mandamentos, para que nós não fiquemos vivendo de um regrismo, mas sim viver de amor, capaz de sermos generosos em praticar esse caminho que é o caminho de santidade, que é o caminho de salvação. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.